O que eles querem é confundir. Eles não querem, na verdade, eles não querem a transparência do que realmente aconteceu. O que eles estão querendo é tumultuar para não se chegar à verdade, esclarecer ao povo e aos fiéis da Igreja Maranata o que realmente está acontecendo. Nós apenas estamos buscando a verdade para demonstrar para a população o que ela realmente precisa de saber. A verdade nua e crua. Sete horas, 19 minutos, boa noite para você. O STV segunda edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. Um homem que não quer aparecer diz que já recebeu ameaças. Ele era pastor da Igreja Cristã Maranata. A igreja foi criada no Espírito Santo há 43 anos. Hoje já são 5.000 templos espalhados pelo Brasil. A Maranata também chegou a outros países, na América do Sul, na América do Norte e na Europa. Via que a igreja estava se desviando dos princípios que alegava manter, princípios éticos, princípios morais, princípios bíblicos. Eu resolvi não conviver com essa mentira, com essa farsa. O ex-pastor faz parte de um grupo que deixou a igreja e é representado por este advogado. Para ele, as provas que apontam desvio de dízimos são fortes. Depoimentos atingem principalmente um ex-contador da igreja, Leonardo Alvarenga, e o ex-vice-presidente Antônio Ângelo Pereira. Existem documentos que falam de desvio de recursos
de superfaturamento de notas com o objetivo de desvio de recursos da igreja. Diante dos acontecimentos, a própria Igreja Maranata resolveu investigar. O resultado foi o afastamento de 3 pastores e do contador. O vice-presidente da Igreja Maranata, Antônio Ângelo, perdeu o cargo administrativo e a função de pastor em outubro do ano passado. Agora, ele e o contador Leonardo viraram réus no processo que corre na 8ª Vara Civil de Vitória. A Igreja Maranata quer a devolução de mais de 2 milhões de reais. Mas, de acordo com o procedimento administrativo feito pela Igreja Cristã Maranata, o prejuízo pode ter sido maior. Somas volumosas, segundo o relatório, que chegam a mais de 20 milhões de reais, foram movimentadas nos últimos anos por meio de notas fiscais suspeitas. Funcionava assim: a igreja encomendava o serviço de uma empresa e pedia uma nota fiscal com valor superfaturado. Assim, um serviço que custasse 5 mil reais, por exemplo, era registrado em nota como se valesse 8 mil reais. No acerto de contas, as empresas ficavam com os 5 mil reais relativos ao serviço prestado e devolviam um valor superfaturado, nesse caso 3 mil reais, para o ex-vice-presidente Antônio Ângelo ou a pessoas indicadas por ele. Agora é oficial, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar desvio de dízimo na Igreja Maranata. O presidente da igreja também está entre os investigados. O Ministério Público Estadual já ouviu fiéis e fornecedores da Igreja Maranata. Documentos também foram analisados. Os promotores estão investigando toda a cúpula da igreja, inclusive o presidente, Gedeuti Gueiros, que sempre negou saber de qualquer ação para desviar dízimo, o dinheiro doado pelos fiéis. A suspeita de que 21 milhões de reais podem ter sido desviados. Para justificar a saída do dinheiro, notas fiscais frias teriam sido usadas. Desta pequena papelaria, por exemplo, saíram notas milionárias em nome da igreja, mais de 900 mil reais. Só que os produtos aqui custam muito menos. Nossa equipe procurou explicações, mas não encontrou. Essa polêmica toda da Maranata, né? Maranata é cliente aqui, né? Pois é, mas deixa eu te falar, a gente não tem acesso a informação nenhuma. Porque a única coisa que a gente faz é atender o público, o restante a gente não sabe de nada. A própria Igreja Maranata investigou. Chegou a mover uma ação contra o vice-presidente, Antônio Ângelo dos Santos, e o contador Leonardo de Alvarenga. Eles foram afastados dos cargos. Mas, para o Ministério Público, toda a direção da igreja pode estar envolvida no desvio de dinheiro dos fiéis. As investigações do Ministério Público Estadual apontam para a prática de vários crimes: estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha. O assunto, mais uma vez, virou manchete de jornal. De acordo com a reportagem de A Gazeta, a análise dos documentos feita pelos promotores indica que o presidente da Maranata sabia sim de tudo o que acontecia dentro da igreja. A Maranata mais uma vez divulgou uma nota, informando que vai aguardar a apuração dos fatos. A igreja também lembra que foi ela quem começou as investigações e que pediu ao Ministério Público Estadual para investigar o caso. Mais informações sobre esse caso você pode ler no jornal A Gazeta, que já está nas bancas. O interventor da Igreja Maranata suspendeu os contratos de 26 empresas com a igreja. É mais um desdobramento da investigação do Ministério Público, que aponta um desvio de 24 milhões de reais em dízimos da igreja. Um pastor que é advogado teria recebido quase 3 milhões de reais por serviços prestados. No total, 26 empresas que prestavam serviços para a Igreja Maranata tiveram os contratos suspensos. São serviços de transporte, saúde, engenharia, seguros, trabalhos de advogados, entre outros. As empresas foram citadas no pedido de ação penal pública encaminhado à Justiça pelo Ministério Público Estadual. A ordem de suspender os contratos e os pagamentos foi do coronel Júlio César Costa, interventor da Igreja Maranata. Na denúncia do Ministério Público estão pelo menos 5 pastores da antiga diretoria da Igreja Maranata que teriam se beneficiado com os negócios. O Estatuto da Igreja Maranata é bem claro:
Pastores não são remunerados nem podem ter vínculo empregatício ou manter serviços ou negócios comerciais com a entidade. O estatuto ainda dispõe que tudo na igreja deve ser feito de forma voluntária. Um dos pastores, que também é advogado e prestou serviços para a Igreja Maranata, de acordo com a denúncia, recebeu em 5 anos quase 3 milhões de reais da igreja. Entre os 19 denunciados pelo Ministério Público Estadual estão o contador e pessoas que ocupavam cargos de comando na igreja. Eles foram denunciados por estelionato, formação de quadrilha, apropriação indébita, entre outros crimes. A Igreja Maranata vem sendo investigada desde março do ano passado. Uma auditoria interna mostrou desvio do dinheiro do dízimo e um rombo que pode passar dos 24 milhões de reais. Nós tentamos falar com o advogado dos denunciados pelo Ministério Público, mas ele não atendeu as ligações. A Igreja Maranata também contratou uma empresa de auditoria independente para analisar o que aconteceu. Foi por conta dessa auditoria que foi movida uma primeira ação para o ressarcimento do dinheiro desviado. A ação corre em segredo de justiça, só que o documento vazou. O texto da ação aponta que houve sim fraude na contabilidade da Igreja Maranata. O ex-contador Leonardo Alvarenga, que também é dono de uma empresa de contabilidade, de acordo com a ação, emitiu notas fiscais para a Maranata relativas a serviços que não aconteceram. Nós o procuramos na empresa. Ele estava numa reunião. Só está terminando de liberar e eu já aciono. Você espera só um minutinho. Tô aguardando. O que apareceu depois foi uma mensagem com a assinatura de Leonardo. Ele lembra que existe um processo e afirma que só vai se manifestar na justiça. O ex-vice-presidente Antônio Ângelo atendeu a uma ligação da Rádio CBN. Não, eu não tenho o que falar, eu informo meu advogado sobre isso. Também foram afastados os pastores Jarbas Duarte Filho e César Firme. Segundo a denúncia, o grupo usava dinheiro do dízimo para viajar, comprar imóveis, carros e dólares. O Ministério Público já se reuniu com a Secretaria da Fazenda e da Receita Federal porque os pastores afastados estariam se beneficiando da isenção de imposto e da boa-fé dos fiéis para fraudar o fisco e o sistema financeiro. O Jornal A Gazeta deste domingo traz mais detalhes desta denúncia exclusiva que nós mostramos aqui envolvendo a Igreja Maranata e entre os destaques a informação de que eletrônicos contrabandeados estavam no Brasil escondidos na mala dos fiéis. O Jornal A Gazeta já está nas ruas à venda. Documentos e computadores foram apreendidos. A ação aconteceu no prédio do setor administrativo da Igreja Maranata, no centro de Vila Velha. Policiais também estiveram neste edifício, na Praia da Costa, onde mora o presidente da igreja, Gedelte Vitalino Gueiros. A operação, chamada Entre Irmãos, foi realizada durante todo o dia nesta segunda-feira. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público Estadual do Espírito Santo, o objetivo da operação é desarticular e colher provas de uma possível organização criminosa dentro da Igreja Maranata. Entre os crimes, os envolvidos membros da cúpula da igreja estariam desviando o dízimo que é doado por fiéis. Uma ordem judicial também foi determinada para a quebra de sigilo fiscal e bancário dos suspeitos. Testemunhas também serão ouvidas. As investigações foram iniciadas no começo deste ano. Existe a suspeita de uma série de outras irregularidades que vão desde a utilização de policiais para fazerem a segurança de templos, a contratação Olá, agora 12:03. O presidente da Igreja Maranata e 3 pastores foram presos hoje de manhã. Eles são acusados de intimidar testemunhas da investigação que apura desvio de dinheiro na igreja. A sede da Maranata fica aqui no Espírito Santo. A investigação do Ministério Público começou no ano passado. As prisões realizadas pela Polícia Federal começaram bem cedo. O atual presidente da Igreja Maranata, Elson Pedro dos Reis, foi preso em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia permaneceu no local por mais de 2 horas, até a chegada do advogado Sérgio Carlos de Souza, que não quis falar com a imprensa. O ex-presidente, líder e fundador da igreja, Gedelte Gueiros, também foi detido na Praia da Costa. Nem chegou a sair de casa porque recebeu o benefício da prisão domiciliar por ter mais de 80 anos.
Também foram presos os pastores Amadeu Loureiro e Carlos Itamar Coelho. As prisões aconteceram em parceria com o Ministério Público Estadual. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, as 4 pessoas presas estariam intimidando testemunhas e também responsáveis envolvidos na apuração do caso. As intimidações estariam prejudicando a apuração dos trabalhos, que investigam vários crimes cometidos dentro da Igreja Maranata, como estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de dinheiro público. A cúpula da Igreja Maranata está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual e Federal por conta de um esquema de desvio de doações de dízimos, falsificações de documentos, ocultação de bens da igreja, entre outros crimes. Em novembro do ano passado, várias pessoas foram afastadas da instituição. Na operação, denominada Entre Irmãos, 26 pessoas foram consideradas suspeitas. De acordo com o Ministério Público Estadual, o desvio pode ultrapassar os 21 milhões de reais. Pois bem, o presidente Elson dos Reis e o pastor Amadeu Loureiro foram levados para o centro de triagem de Viana. O pastor Carlos Itamar Coelho, que é advogado, ficará preso no quartel da Polícia Militar em Maruípe, em Vitória. O fundador da igreja, que tem mais de 80 anos, está em prisão domiciliar. A assessoria da Igreja Cristã Maranata informou que está tomando conhecimento de todos os detalhes da operação realizada na manhã de hoje. Só depois vai se manifestar sobre o assunto. Como é que o senhor se sente sendo preso de novo? Destruído, né? Destruído uma imagem, destruído. Pastores da Igreja Maranata estão na cadeia. A Justiça mandou prender 10 pessoas ligadas à igreja. A investigação ela começou no ano passado por causa do desvio de dinheiro do dízimo. Em maio, o Ministério Público denunciou integrantes da igreja e hoje as prisões aconteceram bem cedo. A polícia foi à casa de alguns pastores. Veja aí. Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. A investigação começou no ano passado. 19 pessoas ligadas à igreja foram denunciadas pelo Ministério Público por estelionato, formação de quadrilha e desvio de dízimo. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 24 milhões de reais. A polícia também interditou a sede administrativa da Igreja Maranata no centro de Vila Velha. E a Justiça destituiu o pastor Júlio César Costa do cargo de interventor da igreja. Hoje pela manhã, 9 pessoas foram detidas, entre elas Gedeuti Gueiros, um dos fundadores e presidente afastado da Igreja Maranata. A Justiça determinou a prisão preventiva de 10 membros acusados pelo Ministério Público Estadual de formação de quadrilha e estelionato. Eles teriam desviado 30 milhões de reais da igreja, dinheiro arrecadado através do dízimo, pago por fiéis. Apenas um não foi encontrado pela polícia. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça porque, segundo denúncias enviadas ao Ministério Público, os 9 detidos estariam desrespeitando uma determinação judicial e se envolvendo com as investigações. Essas pessoas, muito embora havendo ordens judiciais afastando-as da administração, estavam mesmo com essas ordens praticando os mesmos atos de forma indireta. Ainda de acordo com a denúncia, Júlio César da Costa, que ocupava o cargo de interventor da igreja, teria ligação com os denunciados. Por isso, a Justiça destituiu Júlio do cargo. Qual o motivo do afastamento do interventor? Foi como nós dissemos, a íntima ligação dele com os denunciados, em especial com o senhor Gedeuti, que é o presidente da instituição. No lugar dele foi nomeado o engenheiro Antônio Fernando Barroso Ribeiro, que era membro da Maranata, mas está afastado há alguns anos.
Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. O advogado da Igreja Maranata acompanhou a operação na delegacia. Houve essa decretação, os mandatos foram cumpridos com correção pelos policiais e pelos oficiais de justiça. Do DPJ, os detidos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória. Como é que o senhor se sente sendo preso de novo? Destruído, né? Destruído uma imagem, destruído. Diante de uma situação constrangedora, né? Mas nós vamos apelar pela justiça. A investigação começou no ano passado. 19 pessoas ligadas à igreja foram denunciadas pelo Ministério Público por estelionato, formação de quadrilha e desvio de dízimo. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 24 milhões de reais. A polícia também interditou a sede administrativa da Igreja Maranata, no centro de Vila Velha. E a justiça destituiu o pastor Júlio César Costa do cargo de interventor da igreja. Dez pessoas, entre elas pastores da Igreja Maranata, foram presas no Espírito Santo. Todos são acusados de desviar o dinheiro do dízimo. A fraude pode passar de 24 milhões de reais. Em maio, o Ministério Público denunciou integrantes da igreja por formação de quadrilha e apropriação indébita. A sede da igreja na cidade de Vila Velha, região metropolitana de Vitória, está cercada pela polícia. Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. O advogado da Igreja Maranata acompanhou a operação na delegacia. Houve essa decretação, os mandatos foram cumpridos com correção pelos policiais e pelos oficiais de justiça. E a polícia prendeu hoje os líderes da Igreja Maranata, no Espírito Santo, acusados de desvio do dinheiro do dízimo. A polícia cercou a sede da Igreja Maranata, na cidade de Vila Velha. Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. A justiça decretou a prisão de 10 pessoas porque entendeu que soltas elas poderiam atrapalhar as investigações. O Ministério Público denunciou os líderes da Igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. A investigação começou ano passado. Segundo a denúncia, os líderes da Maranata montaram um esquema para desviar o dinheiro do dízimo e tinham o apoio de empresários, que forneciam notas com valores superfaturados de serviços e produtos comprados pela igreja. Para o Ministério Público, era uma forma de encobrir o desvio, que pode chegar a 30 milhões de reais. É pela constituição de empresas de fachada e superfaturamento das notas fiscais. Que decretou a prisão preventiva de integrantes da cúpula da Igreja Maranata, dentre eles seu presidente fundador, e ainda para a adoção das medidas legais contra o promotor Picone. Aí eu leio aqui. As ameaças e coações per si já seriam graves se constatadas quando a apuração de quaisquer outros crimes da Igreja Maranata. Nada mais contraditório do que se pregar a paz e o comportamento cristão, ao passo que se promove ataques de todas as ordens, tanto aos fiéis que colaboraram com as investigações, quanto às demais pessoas envolvidas nos autos. E muito pior às autoridades que conduzem a apuração, senão como conduta de total desprestígio à justiça e certeza da impunidade. Deveras, escamoteava a situação de temor das testemunhas, cujo véu foi rasgado quando do constrangimento e ameaças impingidas à juíza de direito adjunta nessa unidade judiciária, que veio acompanhado de muitos outros depoimentos de testemunhas temerosas pelas suas vidas e de suas famílias, pelas esdrúxulas mortes de 2 pastores que faziam parte dos autos de número, e também da guerra declarada contra o promotor Lidson Fausto da Silva, representante do MP Capixaba. As ameaças consistiam no seguinte, aspas, tá vendo o que você fez?
eu vim de longe para te pegar. Tô só esperando abaixar, seu filho da reticências, fecha aspas. Os números originários da ligação já foram identificados por nós. Quais são os passos? Agora só precisamos realizar outras diligências para ver se conseguimos identificar a pessoa. O que eles querem é confundir. Eles não querem, na verdade, eles não querem a transparência do que realmente aconteceu. O que eles estão querendo é tumultuar para não se chegar à verdade, esclarecer ao povo e aos fiéis da Igreja Maranata o que realmente está acontecendo. Nós apenas estamos buscando a verdade para demonstrar para a população o que ela realmente precisa de saber. A verdade nua e crua.